Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, convidamo-o a mergulhar connosco num dos mais graves sintomas de decadência civilizacional que Portugal enfrenta. Este não é apenas mais um vídeo. Este é o manifesto. Um grito de alerta. Um espelho que reflete uma realidade que muitos recusam encarar, mas que já não pode ser escondida. Portugal está a desmoronar-se diante dos nossos olhos, não apenas em termos económicos ou políticos, mas sobretudo em termos morais, institucionais, sociais, jurídicos, administrativos, educacionais e culturais. A história que aqui trazemos é apenas a ponta de um iceberg imenso de degradação estrutural que se alastrou como uma doença crónica pelas veias do nosso Estado. É uma decomposição silenciosa, mascarada de progresso, disfarçada de civilidade, sustentada por um discurso politicamente correto que se preocupa mais em parecer do que em ser. Vivem, como dizias muito bem, reféns dentro da própria casa. De manhã para ir levar, e nós acompanhamos todas estas rotinas, a Laís à escola, eles ainda estão a dormir. Provavelmente será dos poucos momentos ali mais seguros, no sentido de que podem ir, pelo menos... Ele tem de passar, são áreas comuns. São áreas comuns, tem que descer umas escadas que muitas das vezes está ocupada precisamente por essas famílias. Num país que se gaba da sua história de coragem, de navegação, de conquista e resistência, é profundamente humilhante assistir à degradação cobarde do poder público. A covardia institucional tornou-se regra. A falta de ação, a norma. Mas mesmo o pátio que era desta família, da Andreia e da Laís, agora está ocupado com uma lixeira a céu aberto destas famílias de etnia cigana que ocuparam ilegalmente este imóvel. Os dirigentes que deviam representar o povo escondem-se atrás de comissões, relatórios, processos, notas internas. Ninguém dá a cara. Ninguém assume. Pois entre em contato com qualquer coisa, está bem? Okay. Muito obrigada, Sr. Augusto. Obrigada por tudo. Ao longo de várias semanas fomos pedindo a Andreia Pereira para nos enviar pequenos vídeos que ilustrassem as rotinas vividas dentro de casa, evitando desta forma que os invasores pudessem retaliar se soubessem que estávamos a preparar esta reportagem. Ninguém responde. Vivemos num teatro político onde o povo é o espectador enganado. Um Estado que permite que uma criança viva em condições degradantes, cercada por ameaças constantes, sem acesso à água, sem qualquer tipo de segurança ou amparo, enquanto os autarcas preferem ignorar, os serviços sociais preferem adiar e a polícia prefere relativizar. Há 7 meses que mãe e filha vivem aterrorizadas perante a indiferença de quem já devia ter agido e não o fez. Sr. Presidente, Ana Leal, Canal Não. Há meses que esta história é conhecida de todos os protagonistas políticos. Uma reunião de executivo, eu sei que vocês estão a fazer o vosso trabalho, que é muito importante. Estamos a falar de uma mãe e de uma filha menor. Estamos a comprar 51 anos. Mas o senhor não está preocupado com esta família que corre risco de vida? Estou muito preocupado. Peço desculpa, vou entrar agora para uma reunião de executivo, está bem? Muito obrigado. Este não é o Estado de Direito. Este é o Estado do desprezo. Hoje, o Estado existe para se proteger a si mesmo. Já não é um instrumento de justiça, de equidade, nem sequer de organização. É uma máquina fria, pesada, autocomplacente, que gira sobre si própria, alimentando-se da sua própria estrutura, da sua própria inércia, dos seus próprios rituais burocráticos estéreis. Ontem, por esta hora, houve um grave incidente de segurança, um assalto à mão armada e um esfaqueamento ocorrido à porta da escola. Neste caso, o INEM esteve presente, mas as autoridades não foram chamadas devido ao receio de represálias e vingança. Invoca a descentralização para fugir às responsabilidades mais básicas, para empurrar o problema para a esfera vizinha, para o departamento do lado, para o gabinete seguinte. E no fim, nada acontece. Tal cenário encaminha-se quase para uma situação próxima de terrorismo local. Tenho necessariamente que afirmar, desculpem a expressão, mas até que a voz me doa, irmos ainda a uma cidade segura. Estava uma rua toda aos gritos, toda em pânico. Toda a gente viu, toda a gente assistiu. A senhora fugiu para a estação de comboios, a esvaiar sem sangue. Foi horrível, eu estava com uma criança. Esse homem é uma das pessoas que vive lá ilegalmente por baixo de si. Exatamente. Nada muda. Nada melhora.
Diz que não é consigo. A culpa é sempre do outro, do anterior, do sistema, da falta de meios, da complexidade da situação. E enquanto se discute, se adia, se finge resolver, quem sofre? Quem está no centro deste circo macabro? O cidadão comum. O trabalhador anónimo que acorda todos os dias com medo. A mulher que corre entre empregos precários, contas por pagar e filhos por proteger. Jaime Azevedo foi a voz da denúncia em várias instâncias, depois dele próprio ter ficado chocado quando soube a história de Andreia Laís. A mãe que luta para manter um lar digno com os meios que restam. A criança que cresce cercada de violência, que aprende desde cedo que o Estado é uma sombra longínqua, impotente. O idoso que vive esquecido, sem assistência, sem respeito, sem dignidade. O contribuinte que paga tudo, que sustenta toda esta engrenagem monstruosa, e que não recebe absolutamente nada em troca para além de desprezo institucional e respostas vagas. A Assembleia mais recente foi agora no final de março. São muitos meses para estar à espera. A senhora já estava sem água em casa mais tempo do que isso. Já era do conhecimento destas entidades que isso era uma realidade e nada era feito. Já que estão todos aqui reunidos, como é que permitem que uma mãe e uma filha menor estejam há 7 meses sem água potável em casa e a serem ameaçadas de morte também já há esse tempo todo? Se quiser, no fim da reunião, podemos falar. Muito bem, fica à espera. Estamos a assistir à consagração, à normalização, à institucionalização de uma nova forma de violência, a violência do abandono. A violência do esquecimento premeditado. A violência da omissão sistemática. É a violência que não grita, mas que mata por dentro. Que esvazia a cidadania. Que humilha quem acredita. Que corrói a fé nas instituições. O abandono institucional é um atentado à alma do país. Seguiu-se o Presidente da República, mas de nada serviu. Mas bati no muro, exatamente. Senti que não estava a ser feito nada de concreto. Ou se está... E foi isso que eu apelei ao Sr. Presidente da República, na pessoa da Casa Civil, neste caso, foi que me dissessem em que ponto está a situação. Que resposta é que teve? Que a Câmara Municipal iria ser contactada e que iria ter uma resposta. Mas até o momento não tive uma resposta. Sr. Vice-Presidente. Olá. Olá, Ana Leal, como está? Sei que a Câmara já está a atuar. Não está a atuar. Esta mãe vive há 7 meses sem água, com uma menor, volto a repetir, e com ameaças constantes, ameaças de morte por parte destas famílias de etnia cigana que Mas se há vivem ameaças, por então baixo. tem que se chamar a polícia, não é? A polícia existe por isso mesmo, certo? Para proteger as pessoas, os cidadãos, e portanto, certamente a polícia está a atuar. É o símbolo máximo de um Estado falhado, aquele que não protege, que não responde, que não se responsabiliza. E mais do que isso, aquele que se protege a si mesmo às custas da destruição dos seus próprios cidadãos. Em casa de Andreia Laís, a vida prossegue na clandestinidade. Dia e vamos nós, mais uma vez, para o banho, as prestações. Primeiro os cabelos, e já está limpo também, do outra bacia, pronta, com uma aguinha, para passar e enxaguar muito bem os cabelos. Licença. Vamos lá, tem que ser uma cada vez. É um Estado que já não é dos portugueses, mas que se tornou um aparelho fechado, hostil e indiferente àqueles que deveria servir. A história de Andreia Pereira é o espelho de milhares de portugueses abandonados. Uma mulher que não pede luxo, que não exige privilégios. Apenas segurança. Apenas paz. Apenas água. 7 meses a viver cercada por indivíduos ilegais, violentos, que ocupam, ameaçam, destroem, e que ainda assim são protegidos. Nós temos de tomar banho de bacia, como antigamente, temos de ter sempre muito cuidado se vamos sujar a roupa, se não vamos, porque depois vai ser mais dinheiro para pagar. Uma época até a minha mãe ficava a lavar a mão. Mas não têm noção do que é que a Laís chora sempre que se fala nas bacias. E ver uma anjinha à minha frente com os olhinhos cheios de água, mamã, não fales até chegar ao momento, porque eu já me dói a alma só de saber que tenho que ir para as bacias. Aqui já tenho a roupa pronta para amanhã levar para as máquinas. Até já. Protegidos pelo medo político.
Protegidos pela hipocrisia legal. Protegidos por um sistema que não quer ver. Porque ver obrigaria a agir. E agir exigiria coragem. E a coragem desapareceu da política portuguesa. Não foi por falta de conhecimento. Toda a gente sabia. Esta é outra das rotinas que passou a fazer parte da vida de Andreia nos últimos 7 meses. Sempre que sai, os seus passos são seguidos pelos invasores. Privada de água em casa, é aqui que vem 2 vezes por semana. As denúncias foram feitas, os alertas foram lançados, os factos estavam à vista de todos. Mas ninguém quis ver. Ninguém quis agir. Foi por opção. Uma opção política. Uma opção cobarde. Foi por omissão deliberada, fria, sistemática. Foi por cumplicidade passiva, sustentada por anos de retórica hipócrita e silêncios estratégicos. Por medo de enfrentar a verdade inconveniente, de encarar as raízes profundas do problema, de reconhecer que há zonas inteiras do país onde o Estado já não entra com autoridade real, onde as forças de segurança estão desarmadas, desmoralizadas e impotentes, onde quem manda são grupos criminosos altamente organizados, alimentados por redes familiares, tráfico, subsídios mal fiscalizados e pela convicção de que são intocáveis. Impõem o medo, controlam os acessos, intimidam os vizinhos, manipulam a inércia e aproveitam-se do discurso político vigente que lhes concede carta branca sob o pretexto da integração e da inclusão. A estas zonas, chamam-lhes bairros, mas o termo é uma ofensa a todos os verdadeiros bairros de gente honesta. Na prática, são territórios perdidos. Autênticos enclaves de impunidade, onde a justiça não entra, onde a autoridade é substituída pelo medo, onde o Estado perdeu completamente a soberania. São zonas libertadas do dever e blindadas contra a lei. E o mais escandaloso é que isto não é um acidente. É o resultado de décadas de laxismo institucional, de cedências vergonhosas, de relativismo cultural promovido por académicos, jornalistas e políticos que confundem tolerância com submissão. A cobardia política institucionalizou-se. Tornou-se doutrina. Tornou-se estratégia eleitoral. E o preço é pago por pessoas como Andreia Pereira e a sua filha, reféns do abandono, rodeadas por predadores, condenadas à invisibilidade e ao silêncio pela máquina cúmplice de um Estado que já não as serve, mas que serve, cada vez mais, os que mais o desprezam. E onde estão os grandes responsáveis do país? Onde está o Presidente da República, que tantas vezes se pronuncia sobre banalidades mediáticas, sobre eventos culturais, sobre assuntos superficiais que pouco ou nada dizem ao cidadão que vive no terreno, o mesmo cidadão que diariamente enfrenta ameaças, pobreza, abandono e medo? Onde está o Primeiro-Ministro, sempre pronto a elogiar relatórios internacionais fabricados em gabinetes, mas completamente incapaz de resolver os dramas humanos que assolam as ruas do país real? Onde está a esquerda, essa que vive de palavras bonitas como inclusão e acolhimento, mas que, na prática, se revela absolutamente indiferente à exclusão e ao sofrimento dos portugueses que vivem nas margens, empurrados para os becos da invisibilidade? Onde estão os deputados que deveriam fiscalizar, os ministros que deveriam executar, os autarcas que deveriam intervir, os jornalistas que deveriam denunciar, os opinion makers que deveriam formar consciência crítica? Todos calados. Todos ausentes. Todos cúmplices por omissão, por comodismo, por cobardia. E o povo? O povo está sozinho, cada vez mais isolado, cada vez mais desamparado, cada vez mais capturado por uma sensação esmagadora de impotência. O povo está refém, não apenas de criminosos de rua, mas de criminosos de gravata, de um sistema que o condenou à irrelevância e que já não responde às suas necessidades mais básicas nem às suas súplicas mais legítimas. Este pequeno vídeo é uma denúncia. Mas é também um apelo. Um apelo à verdade, à responsabilidade, à ação. Não podemos continuar a aceitar este sistema falido. Não podemos continuar a viver numa mentira institucionalizada. Não podemos permitir que o Estado continue a premiar o infrator e a castigar o cidadão honesto. Se não invertermos o rumo agora, amanhã será tarde. Amanhã será o seu filho. Amanhã será a sua casa. Amanhã será o seu bairro. A sua liberdade. A sua vida. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Convidamo-o igualmente a subscrever o nosso canal de assuntos internacionais, Prime View World TV com o link na descrição, e a colaborar na divulgação de informações relevantes e verdades que merecem ser conhecidas. A sua participação é fundamental. Obrigado.